eu gosto de começar com uma pergunta. E a pergunta que eu tenho hoje é uma pergunta muito especial. Se você recebesse hoje um presente muito valioso, que desse para você uma oportunidade de você chegar até os céus, lá nas nuvens, hoje estão falando que vão chegar até Marte, né? Já estão com o pé em Marte. Imagina que você recebesse um presente muito precioso e esse presente permitisse você chegar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Mas só que esse presente ele vem com manual. E esse manual é muito rigoroso, então você tem que estudar cada detalhe desse manual. O que você faria? Você receberia esse presente com muita alegria ou você começaria a desejar outra coisa? Presente é com alegria, né? Tá, mas para você usar esse presente, você tem que seguir as regras. Você estaria disposto a seguir as regras? Como seria para você? Mas eu estou disposto, que a vida é uma regra, a gente tem que seguir regras. Não, lá no deserto é a mesma coisa. Então, nós vamos falar disso, nós vamos falar da maior fuga da história da humanidade. A maior fuga da humanidade não é a saída física do Egito, mas a nossa fuga constante. É a nossa fuga da nossa responsabilidade e da nossa própria espiritualidade. Nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, mas a nossa espiritualidade ela é desenvolvida através de muito esforço. Quando eu parabenizei a Fernanda, que ela fez a Brahá da leitura da Torá, para você pode ser uma coisa pouca, para a Fernanda isso é imenso. Para a Fernanda estar aqui na frente falando é uma coisa assim, muito forte. Ela teve que mover muita coisa. Então, para o outro que aquilo não é normal, para ela é um esforço. E a gente tem que valorizar cada passo na nossa espiritualidade é com muito esforço. Você não vai atingir um nível espiritual sem muito esforço. Quando nós cantamos agora, a Soraya falou que nós estamos numa terra fértil, nós sempre estaremos em terra fértil. Mas sem o esforço de colocar a semente não vai germinar. Nós temos que lutar para colocar essa semente, deixar a semente germinar. Nessa paraxá, nós vimos a queda do povo do Egito. O Egito, né? Eles vieram atrás de nós. É interessante que o Midrash diz, e a Torá está escrito, lá na terceira aliar, você vai ler, que o povo afundou no mar como se fosse chumbo. Não, teve várias categorias. Sim, chumbo, né? Então eles afundaram como chumbo. A Torá está escrito lá no capítulo 15, 8, que eles afundaram como chumbo. A Midrash traz que esse chumbo ele está ligado a quê? Ao peso que nós carregamos, o peso do nosso ego, do nosso orgulho. Então, cada um de nós temos um peso. E nós precisamos ficar livre desse peso. E para ficar livre desse peso, nós temos que tirar algo que é cruel em nós. O que é essa crueldade que existe em nós que a gente precisa tirar dela? A nossa crença. Porque é muito nossa crença. Porque nós acreditamos... Ô, Lima, dá um tomzinho a mais, por favor. A nossa crença, muitas vezes, ela impede a gente evoluir na nossa espiritualidade. E essa crença é por quê? Porque o Eterno é muito bom. O Eterno é extremamente bondoso. Porque nós cometemos o mal, praticamos coisas erradas, e o Eterno não nos pune. E a gente continua pensando que Deus está gostando de nós. Nós não temos uma reflexão pessoal. Isso é muito cruel conosco mesmo, Alexandre. Que aí nós não percebemos o peso desse ego e dessa crença. Isso não é naquelas coisas de crença limitante, não. É uma crença que nós mesmos temos. Porque agora, nesse momento, nós pensamos, olha que bom, Deus está de boa comigo. Deus está de boas. E Deus não está de boas. Fala assim comigo, o Eterno é santo. O Eterno é santo, santo, santo. Não é isso que está falando? Santo, santo, santo.
Então, quando eu comecei a minha fala no nosso serviço, falando de trazer gratidão a Deus e parar um pouco conosco mesmo, parar a nossa mente para entender Deus, isso é muito difícil. E o nosso povo, quando eles saíram do Egito, eles tinham essa mentalidade, esse peso. Aqueles homens que morreram, que eles eram arrogantes. Tudo isso está ligado no Midrash. Mas o que eu quero falar? Os hebreus, eles deveriam sair de lá muito leve, pela libertação que Deus deu a cada um de nós. Mas eles continuaram com o quê? Desejos. E por que eles estavam desejosos? Porque eles ganharam estatutos, regras. Não é isso? E Deus lhes deu o quê? Estatutos? Regras, né? E Deus deu a eles regras. E quais eram essas regras? Regras morais. Quando nós saímos e ganhamos as regras morais, nós ficamos muito chateados com Deus. Porque até então, eu era casado com a Soraya, eu podia ficar com a mãe da Soraya, eu podia ficar com a irmã da Soraya e eu podia ficar com a minha filha. Olha que bagunça. Aí agora o Eterno fala, a partir de agora é cada um com a sua família. Cada um com a sua mulher. Isso causou um grande incômodo. E quando nós estamos incomodados com alguma coisa, o que aparece imediatamente em nós? A nossa fuga, o nosso desejo. A gente deseja alguma coisa. Então você ganha um presente que te deixa ilimitado, mas tem uma regra, tem uma Torá. Você já começa a dispersar, porque tem regras. Você não quer seguir as regras. Ora, assim, Deus me livre. Isso acontece com todos nós. A nossa mente ela vai devagar. Então, a Mishnah diz para a gente que a gente precisa de 3 pontos essenciais para a gente abandonar o nosso deserto. Olha que interessante. Porque Avot 4:21 diz assim, a inveja, que é a Kiná, o desejo, a Ta'avá, que é a honra, e a honra, que é Kavod. Tira um homem desse mundo. O que é que tira um homem desse mundo? Fala comigo assim, a inveja, o desejo e a vontade de ser honrado. Esses 3 pecados sustentam o caos no mundo. A inveja, o desejo e a honra. E olha que interessante. Esses 3 venenos que nós temos, a inveja, o desejo e a honra, que atacam exclusivamente a nossa alma, eles estão ligados nos 3 pecados. E quais são os 3 pecados? A inveja está ligado à idolatria. O desejo está ligado ao adultério. E a honra está ligada ao assassinato. Olha como é pesado. Como é pesado tirar isso dentro de nós, Alexandre. Eu estava pensando todo dia, senhor. Sabe? Então, quando você tem essa consciência das coisas, você recebe regras, aí você começa a pensar na sua vida. Vale a pena seguir essa filosofia judaica? Isso é a vida que eu quero para mim? Então, esse veneno da inveja, a inveja é você acreditar que Deus é injusto. Por isso que é idolatria. Quando você acha que Deus abençoou muito fulano e não abençoou você, quando você faz comparação em qualquer coisa no mundo, você está sendo um idólatra, você não confia que Deus faz tudo. Quando você fala assim, olha a situação de fulano, olha, fulano nasceu assim, ao país tal, à pessoa tal, o que você está falando? Deus perdeu o controle. Isso é uma idolatria. E quando o marido tem ciúme da mulher, o que é? Idolatria. E quando você tem ciúme da sua mulher, você perdeu a sua característica principal que Deus te deu. Sabe qual que é? Qual a característica do homem? De governo. Quando você tem ciúme, você perde o governo. E você se torna uma alma feminina. Eu falo comigo, Deus me livre, porque eu sou ciumento, não parece, né? Eu sou extremamente ciumento, luto muito comigo, há quase 40 anos. Mas hoje eu já estou bem. Eu engulo o meu ciúme, não brigo, não falo nada com Soraya, porque eu tenho que respeitá-la, do jeito que ela é, o mundo dela. Então, quando eu tenho ciúme, eu me torno um idólatra.
Porque eu tiro a vida daquela pessoa que está do meu lado. Olha que interessante. E a Mishnah diz para a gente que Deus criou homem e mulher para que o homem pudesse servir a mulher. E por que o homem deve servir a mulher? Porque a mulher é a luz do homem. Então você é um serviçal da sua mulher. Por isso que o homem não tem casa. A casa é da mulher. Tudo que existe é para a mulher. E o homem é para quê? Para assim, eu estou para governar. E para servir a minha mulher, para o Hashem. Por que os lares não estão estruturados? Porque nós queremos ser servidos. Quando você quer ser servido, você se torna um idólatra. E você perde todo aquilo que o Eterno deu para você. Fala assim, a governância da minha vida. Porque quando você consegue governar, é porque você tem equilíbrio, você tem luz, e você tem algo que governar. E com raiva você não governa. Então nós precisamos controlar o nosso ciúme, a nossa inveja, a nossa idolatria. Mas, Silas, e quando a mulher ela é ciumenta? A mulher, quando ela é ciumenta, é por quê? Porque Deus colocou na mulher o desejo dela para o marido dela. Olha que interessante. O seu desejo, do desejo da mulher para o seu marido. A mulher é exclusivamente, o desejo dela é para o seu marido. Existem exceções, mas a maioria das mulheres, elas se preparam para o seu marido. Você não sai ali na rua e compra uma cueca bonitinha que você vai querer namorar com sua mulher hoje cedo. Você chega com ele e toma banho, só lava as partes e já quer o trem logo. Agora, a mulher não, ela coloca uma lingerie bonita, passa um creminho, toda cheirosa, fica meia hora perfumando, por quê? O desejo dela é para o seu marido. Deus deu esse desejo para ela. E se você não tiver essa percepção, você frustra a mulher. E a mulher não pode ser frustrada. Porque uma mulher frustrada, a casa dela não contém o quê? Fala assim, alegria. E Deus colocou um peso muito grande em nós. Porque fomos omissos. E a nossa omissão, ela vem desde aqui. Por que você está falando disso, Silas? Porque o Eterno sempre valorizou a mulher. A mulher confiou. A mulher levou o tamborim nesse dia. O Eterno falou com Moshe, as mulheres são merecedoras da Torá. Por quê? O homem, ele está dentro desse processo. Que nós precisamos trabalhar, cada um de nós. Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro de nós, aquilo que ataca a nossa alma, nós começamos a cair num processo muito doloroso, que é o do desejo. Quando você não consegue perceber no seu cônjuge aquilo que você quer, você começa a criar um desejo. E por que nós desejamos a outra ou o outro? Porque nós não temos conexão com a nossa luz. Se você não tem conexão com seu cônjuge, você está apagado. Por que o Eterno fala com o homem? Se esforça, toma banho. Até lá na Mishnah não fala para a gente tomar banho. Já viu lá? Tomar banho, trocar cueca, né? Na sexta-feira. Ficar bonitinho. Está escrito na Mishnah. Não estou brincando, é sério. Na Mishnah do Shabbat, fala para o homem tomar banho, trocar suas roupas e se preparar para ter uma noite de prazer com a sua mulher, que é dever da mulher, sabia? A sexta-feira, o Shabbat é da mulher. É dever do homem levar prazer à mulher na sexta-feira. Servir a mulher na sexta-feira. Então, Deus coloca isso dentro de nós. Mas aí vem o inimigo. Conecta que isso aqui é muito interessante, pesado. Olha, esse veneno que ataca a nossa alma, que desconecta a gente dessa luz, ele coloca em nós um desejo. E qual que é esse desejo que ataca o mundo? É o adultério. O adultério destrói o mundo. Então nós pegamos a inveja, a idolatria, o desejo que te leva ao adultério e a honra. Porque você quer ser honrado aonde? Na sua casa. Mas quem que é a honra da casa? Fala assim, a mulher. Não é você que vai ficar recebendo elogio toda hora, é a mulher. Você não precisa disso, calma. Você não precisa disso. Nós, homens, precisamos sair desse patamar feminino. Fala assim, Deus me livre. Eu preciso amadurecer.
Porque o Eterno colocou em nós uma carga violenta, porque a mulher vai suprir toda a nossa carência. A mulher vai dar para a gente tudo aquilo que a gente precisa. E a gente foge da mulher. A mulher é chata, a mulher da gente é chata. A gente cai um pingo de xixi no chão, ela xinga, faz qualquer coisa, você não arrumou direito. Então a mulher faz um monte de coisa com a gente. Então, assim, mas Deus deu essa carga para a gente porque é cuidado. Então a gente tem que entender isso. Se você não entender isso, você vai cair no desejo e vai para o adultério. E se você ficar procurando essa honra dentro da sua casa, você não vai encontrá-la. E quando você não encontra essa honra, você vai praticar uma coisa terrível. Fala assim, assassinato. Calma, Alexandre. Deus me livre. Fala assim, Deus me livre. Então, nós precisamos entender essas coisas. Isso é muito sério, gente. Eu estou falando brincando, mas isso é muito sério. Então, é a inveja, é o desejo e a honra. Você quer ser honrado e você não tem a honra, você vai assassinar. Então, você tem um desejo, você não tem aquela luz conexão, aí você vai para o adultério. Aí o que vai acontecer conosco? Os 3 pecados que atacam todo mundo. A idolatria, o adultério e o assassinato. Mas fala assim, Baruch Hashem, que existe 3 pilares de conexão que sustentam a alma e o mundo. E todos nós sabemos quais são. Fala, Torá, Tefilá e Tzedaká. Então, como tem 3 para destruir, nós temos 3 para a construção desse mundo. E por que esse mundo ainda existe? Por causa dessas 3 bases. Torá, Tefilá e Tzedaká. Quando a gente vai lá fora, o mundo está todo cheio de inveja, idolatria, desejo, adultério, honra e assassinato. Felicídio quase cada 5 minutos. Por quê? É o desejo. Você quer luz e não tem. Você não contribui. Nós não podemos buscar aquilo que não damos. Então, a inveja é a idolatria. O invejoso, ele nega a providência divina. Ele olha para aquilo que o vizinho tem e transforma aquilo em um Deus. Quando você olha para aquilo que o outro deseja, você torna aquele objeto um Deus. Ele acredita que o objeto, o status do outro, é a fonte de vida e não o Criador. Fala assim, Deus me livre. Vou sugerir para vocês a Cabala, do Budu, que fala do orgulho. Ele explica muito bem essa parte. Que você tem que ter orgulho, tem que ter suas conquistas, né? A gente tem que saber controlar tudo. E o desejo do adultério. O adultério é a busca por preencher um vazio interno através de uma fantasia externa. E ele quebra a estrutura da fidelidade e a santidade. Porque quando nós quebramos a fidelidade, nós perdemos a santidade. E a honra, que é o assassinato. Quem vive para a sua própria honra acaba matando o próximo. Eu quero que você me honre, Cláudia. Você não me honra, eu vou falar mal de você. Daí o Gota não honrará. Por que a gente começa a falar mal do outro? Porque a gente quer ser reconhecido porque o outro está brilhando. Você vê o outro destacar e você começa a falar mal dele. Assassinato. Deus nos livre. Nós precisamos fazer que o outro brilhe. E é tão fácil isso acontecer, né, Silas? Isso é fácil. É só uma conversinha frívola começar, se não vigiar, você está dentro ali, você Isso, fica praticando. sim. É muito fácil. Muito, temos que vigiar muito. Nós temos que querer ver o próximo brilhar. Por isso, quando nós recebemos os estatutos, as leis e os estatutos lá em Mará, nós ficamos chateados e nós não conseguimos falar, Deus, é isso que eu quero para a minha vida. E nós apelamos e nós não temos coragem de falar com Deus. Deus, eu não quero assumir esse compromisso. E nós começamos um desejo. E o desejo é um espaçamento muito perigoso. O desejo é um espaçamento perigosíssimo. Muitas vezes, quando a gente está com raiva, a gente quer uma coisa do outro, o oposto, não é? Você procura alguma coisa, você foge. E essa fuga, ela pode ser muito perigosa. A gente tem que ter muito cuidado com o espaçamento. Porque o prazer, ele santifica o momento presente. O desejo, não. O desejo é algo que... estou chateado, vou tomar uma açaí. Estou chateado, vou fazer isso. Tomar açaí pode. Comer uma pizza pode.
Mas quando esse desejo te leva para a perversidade, você tem que ter cuidado. Por isso que o salmista fala que o nosso socorro vem de Hashem. Então o povo usou o desejo deles de carne, de tudo, como uma cortina de fumaça. Eles não queriam isso. Eles não queriam assumir o estatuto, aquilo que Deus colocou regras. Era mais fácil desejar ser escravo do que ser livre cumprindo essas regras. Praticar a justiça de Deus é difícil. O desejo foi espaçamento criado para fugir das leis exclusivamente. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós buscamos como espaçamentos da nossa vida. Um espaçamento gostoso, futebol. Um espaçamento gostoso, um filme, música. Tudo isso são espaçamentos. Mas se você não tem um espaçamento para parar aqui, pelo menos meia hora para estudar a Torá, não vale a pena, entendeu? Você tem que alimentar a sua alma. Quando você começa a alimentar a sua alma, você não consegue parar. A alma tem que estar acesa, a alma tem que estar conectada. Porque quando a sua alma está conectada, você consegue seguir todos esses passos. E é interessante, o que a gente está falando de Mishnah, a gente está falando de estudo há mais de 2000 anos. A gente está falando de estudo lá atrás, não é uma coisa agora. Porque se você for olhar agora, o mundo está completamente perdido nesse caos. Então, se você tem uma inveja muito forte de alguma coisa, você não pode ser apático. O que é que você tem que fazer? Usar essa energia que você tem da inveja para ter uma inveja dos sábios, querer ser uma pessoa sábia. E eu tenho uma energia canalizada negativa. Eu tenho que usar ela positiva para Deus. Porque aquilo que Deus colocou em mim e em você é para a gente apresentar para Ele um fruto positivo. Então não veja isso como uma parte negativa. Usa isso para o bem. Se você tem um desejo muito intenso, vire a moeda. Direcione para o outro lado. Eu quero fazer o mal. Aí você virou a moeda, eu vou fazer o bem. Começa a enxergar do outro lado. A gente não pode enxergar só de um lado. Use essa paixão que você tem pelos desejos mundanos para você colocar esse desejo em Deus. Porque Deus vai te revelar um mundo que você não conhece. Um mundo espetacular. Existe um mundo espetacular para ser explorado por cada um de nós. Nós precisamos virar a moeda, pensar diferente. Olha que coisa interessante. Se eu deixar esse sidur aqui cair no chão agora, você vai pegar esse sidur, não vai? O que você vai fazer com ele? Vai devolver ele para mim. Mas a Mishnah nos ensina que todo objeto sagrado, quando ele cai no chão, você pega ele e beija. Quando tira a Torá do rolo, a gente não beija. Por que nós beijamos aquilo que é sagrado? Porque aquilo que é sagrado, quando cai no chão, nós beijamos, nós abraçamos, nós acolhemos. Olha que interessante. Eu sou sagrado, sabia? Deus está em mim. Porque quando eu caio nesses 3 pecados, você não me abraça? Por que você não me abraça? Por que você não me beija? Eu caí. Eu caí. Mas eu sou sagrado. Eu adulterei, mas eu sou sagrado. Eu matei, mas eu sou sagrado. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para a gente nessa paraxá? O que a Mishnah está dizendo para mim e para você? Você é sagrado. Você caiu, mas você é sagrado. O que você precisa? De um beijo, de um abraço. Nós precisamos acolher. Pare de jogar pedra. Para de olhar para o outro só para jogar pedra. Você tem que aprender a abraçar. Ele é sagrado. Deus habita dentro de você. Baruch Hashem. Você tem erro? Tem. Mas você é sagrado. Você sabe como voltar? Sabe. Os pilares. Nós temos Torá, temos Tefilá e Tzedaká para redimir os nossos erros. Pare de continuar com seus desejos. Lembra, Torá, Tefilá vai mudar a sua vida. Não fique caído, não. Sai da lama.
Não fique na lama, você é sagrado. Quando você vir o Silas caído, abraça ele, beija ele. Ele é sagrado. Você é sagrada. Nós somos sagrados, Supires. Nós temos possibilidades de erro, mas nós voltamos. O Senhor é um braço forte para me tirar da lama. Estenda sua mão. Cantamos, o Espírito de Deus está sobre nós para quê? Para jogar pedra, para apontar e acusar? Não, ele é sagrado, ele caiu. Mas eu abraço, eu beijo. Porque eu sei que ele tem um esforço muito grande. E a gente não chega a Shem sem esforço. Não pense em você que é fácil. Não pense em você que é fácil, que é muito difícil. Porque se você pensar que é fácil, Deus vai colocar os testes para você. Arranca as escamas dos seus olhos para que você possa contemplar a beleza de Deus. A vida é um deserto. Deus nos leva para o deserto para ver o que há no nosso coração. Se você continua olhando só para o outro e não vê para você, você vai estar sempre jogando pedra. Mas quando você vira o outro caído, abraça, beijo, porque ele é sagrado. Você conseguiria beijar o sujo? Se você não consegue, você está mais sujo ainda. Fala assim, Deus me livre. Deus me livre. Você é sagrado. A sua alma contém uma centelha divina. Aproveita isso que nós ganhamos em Mará. Estatutos, leis, para governar nossa vida e nos tirar dessa lama. Precisamos ter um alto respeito espiritual e entender que o outro é sagrado demais. Se ele se perdeu na idolatria, no adultério e no assassinato, é a nossa missão resgatar o nosso irmão. As leis de Deus não são correntes, pelo contrário, são molduras que protegem a joia que é a alma que está dentro de nós. Baruch Hashem. As leis que nós recebemos em Mará, parece que é pesadas, mas elas são leves. É para nos libertar do fardo, do cargo, para que nós possamos criar uma família saudável, para que nós podemos ter um lar verdadeiro e para que Deus possa brilhar na nossa face. O primeiro passo é difícil, mas depois a gente vai acostumando. Pare de fugir através dos desejos. Assuma a sua identidade religiosa. Assuma a sua identidade de fé. Saiba quem você é. Aonde você está plantado. É aqui que você tem que florescer. Não fique pensando lá, pense em você. Eu tenho que florescer aqui. Eu tenho que dar os meus frutos aqui. E eu tenho que dar os meus frutos lá em casa. Aqui é até mais fácil, mas lá na sua casa. Acolhe na sua casa. Ser uma pessoa saudável na sua casa. Porque quando nós conseguimos contemplar e entender isso, a bênção começa a cair. Aquele que era justo, o maná caía na porta dele. Aquele que estava melhorando o seu comportamento, a Torá caía mais próximo. Mas o perverso, ele tinha que ir lá fora do acampamento buscar o seu maná. O Eterno quer mandar o maná na sua casa. Esforça para que você possa receber esse maná todos os dias na sua casa. Porque o Eterno tem essa bênção para nós e ela está caindo todos os dias. Pense, eu sou sagrado e eu não vou tirar isso de mim. Aonde você está, Deus está. Se você está na lama, Deus vai na lama com você, Baruch Hashem. Aonde você está, Deus está com você. E Ele vai sempre mandar um anjo, uma mão amiga para te socorrer. Esteja disposta a socorrer as pessoas. A nossa missão, e Ele nos enviou para isso, para socorrer as pessoas, para a gente libertar as pessoas. Tem muitas pessoas que estão cativas. Ao invés da gente soltá-las, nós estamos aprisionando mais. Seja uma pessoa mais leve, seja uma pessoa mais doce, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa com a palavra saudável. Porque cada um vai atravessar o seu mar. Às vezes o seu mar é muito fácil, mas o mar do outro é difícil. Mas Baruch Hashem, que Nachshon entrou e abriu o mar para que todos nós possamos atravessar. Não sei se você vai ser o primeiro ou o último, mas eu sei que você vai chegar do outro lado, Baruch Hashem. O importante é que todos nós vamos atravessar
e chegar do outro lado. E para chegarmos do outro lado, nós não vamos fugir de nós mesmos e nós vamos receber essa porção que Hashem nos dá de estatutos e leis com amor, com alegria, sem ficar desejando outra coisa, sem ficar questionando. Comece a fazer tudo com prazer. Coloque prazer na sua vida religiosa. Coloque prazer no seu Shabat. Coloque a vida na sua casa. Coloque a vida no seu cônjuge. Coloque a vida nos seus filhos. Coloque a vida na sua vizinhança. Coloque a vida por onde você passar. É isso que nós precisamos. É essa mensagem que eu tenho para você. Que você pode se encontrar com você hoje mesmo e viver uma vida